Eu tenho posições fortes com relação à ideologia de gênero e me obrigada por essa oportunidade. Há uma diferença entre ideólogos de gênero e movimento gay e ativistas. Há uma diferença muito grande. Os ideólogos de gênero usaram os movimentos LGBT para implantar a ideologia de gênero. E essa ideologia também não é boa para o movimento gay. Por quê? A ideologia de gênero vem com a premissa que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, que é uma construção social. Eu não nasci mulher, eu sou uma construção social. Peraí, se ninguém nasce homem, se ninguém nasce mulher, então, óbvio que ninguém nasce gay, ninguém nasce lésbica, ninguém nasce travesti. Isso é muito perigoso, porque você dizer para um gay, isso é uma construção social, você pode deixar de ser gay se você mudar esse contexto. Você dizer para uma mulher, você pode deixar de ser mulher, isso é muito grave. Então, todos os avanços que o movimento gay conquistou no Brasil, os avanços e os direitos civis que eles garantiram, foram eles dizendo para a sociedade, eu nasci gay, eu nasci lésbica. E os direitos foram conquistados. Agora vem os ideólogos que usaram eles, e eles achavam que os ideólogos estavam protegendo os direitos deles, e não estavam. Vem os ideólogos dizer, não, ninguém é homem, ninguém é mulher, ninguém é gay, ninguém é travesti, você pode mudar de acordo com a cultura. Isso não é bom. E essa ideologia eu questiono, porque ela ainda não está firmada. Ela não tem nenhum amparo científico. E por que eu sempre combati a ideologia? Por que se chama ideologia? Porque é uma ideia. Não tem respaldo científico. E o meu combate à ideologia é que estava aqui, sendo discutido na academia. Trouxeram para a infância. A criança não está pronta para discutir uma teoria que não tem respaldo científico ainda. E aí virou essa confusão toda. Esse é um trechinho que a ministra Damares Alves, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, deu para o canal da Antônia Fontinelli alguns dias atrás. A entrevista é longa, tem quase 1 hora. E se você descontar alguns momentos ali no meio da entrevista, no qual a Damares ressurge com as suas ideias insanas, até parece que ela tem algum projeto para a pasta dela do ministério. Até parece. Mas quando você pega esses trechos aqui e você observa realmente o discurso subjacente da Damares, você percebe realmente que ela não entende muito nem o que ela está atacando, nem o que ela está defendendo. Então ela ataca nesse trecho aqui dessa entrevista a tal ideologia de gênero, que é uma bandeira que o Bolsonaro ergueu durante boa parte de sua carreira enquanto político, há vários anos ele faz isso, que a Damares Alves ataca, que a Igreja Católica, um segmento dela ataca, que os evangélicos atacam. Então, assim, você tem vários grupos diferentes que atacam essa tal ideologia de gênero. Em segundo a definição da Damares aqui, né, eu vou repetir o que ela disse aqui, que segundo essa tal ideologia, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, então é óbvio que ninguém nasce gay, ninguém nasce travesti, e você diz para as pessoas que você pode deixar de ser mulher, que você pode deixar de ser gay, e isso é cruel. Esse aqui é o típico exemplo, um exemplo clássico, na verdade, da falácia do espantalho, que é quando você pega o argumento do seu interlocutor, você pega alguns elementos isolados, você distorce esse argumento e você ataca o argumento distorcido. Em vez de você confrontar as ideias centrais do argumento do interlocutor, aquilo que ele realmente disse, você ataca o espantalho, você ataca um argumento distorcido que não representa exatamente, ou nem de perto às vezes, o que é o argumento real apresentado. Então aqui vamos entender primeiro o que é a ideologia de gênero, né? Eu vou pegar a definição aqui da Igreja Católica, do Bispo de Córdoba, que diz o seguinte, olha: a ideologia de gênero é uma filosofia segundo a qual o sexo já não é um dado originário da natureza, que o homem deve aceitar e preencher pessoalmente de sentido, mas um papel social que ele decide autonomamente. Esse é o que diz o bispo de Córdoba, Demétrio Fernandes. E esse conceito de ideologia de gênero, essa invenção desse conceito surgiu na Igreja Católica inicialmente e depois se propagou pela América Latina ali também entre os evangélicos, que é o caso da Damares. No final das contas, eles pegam um elemento que até existe na teoria de gênero, mas distorce completamente o que eles defendem. Eles confundem 4 instâncias aqui, 4 patamares diferentes. Primeiro, o sexo biológico. Masculino ou feminino. Masculino, cromossomos XY, feminino, cromossomos XX. A teoria de gênero, que tem diferentes autores, diferentes teorias, diferentes propostas, algumas muito diferentes entre si, não defende que isso não existe. Claro, talvez tenha algum autor no meio de todos esses autores que fale isso, mas, em geral, até onde eu saiba, eles não defendem que não exista isso, essa diferença genética e biológica entre masculino e feminino. Masculino nasce com um pinto e com testículos, feminino nasce com ovário, útero e uma vagina. Então, assim, isso não é discutido, isso não é um assunto
que está sendo posto em dúvida. Alguém que é cromossomo XY não vai virar cromossomo XX. Isso está fora de cogitação, isso não é debatido, isso não é posto em dúvida. Depois você tem orientação sexual, que é outra coisa, que é uma predisposição psicológica, natural também, entre heterossexual, ou seja, alguém que tem atração sexual por pessoas de diferente sexo. Então, se você é de sexo masculino, você tem atração sexual por sexo feminino, e vice-versa. Homossexual, que é atração sexual por pessoas do mesmo sexo, então sexo masculino traído por sexo masculino, sexo feminino traído por sexo feminino, e depois bissexual, que tem atração pelos dois sexos. Essa é uma predisposição psicológica também, inata, até onde se sabe na ciência. Depois tem o gênero, e que é aí que entra as questões de gênero, é aí que entra os estudos de gênero, porque o gênero ele é socialmente construído. E aqui você tem a noção de fato entre homem, mulher e não binário. E os estudos de gênero eles partem de uma proposta de analisar socialmente, contextualmente, historicamente, o que é a noção de homem e de mulher. Se você observar, por exemplo, Grécia Antiga, o papel do homem na Grécia Antiga e da mulher na Grécia Antiga era muito diferente do que era o papel do homem e da mulher no mundo atual do século XXI. Na Grécia Antiga, século IV, século V a.C., os homens eram agentes políticos, eram cidadãos, podiam atuar na política, podiam votar na democracia, fossem homens livres e cidadãos, e também a atração sexual em Atenas, pelo menos, o amor ideal em Atenas era entre homem e homem. Se você observa o banquete, por exemplo, lê o banquete de Platão, você vê exatamente isso. Para o Sócrates ali, e para vários outros homens gregos naquela época, o amor real era entre homem e homem. O sexo entre homem e mulher era para a reprodução, era para manter a sociedade funcionando. Mas idealmente os homens se relacionavam entre si. Isso em Atenas, em outras cidades-estado da Grécia Antiga talvez não fosse a mesma coisa. E isso foi mudando ao longo do tempo. Em Roma Antiga você tinha uma outra relação entre homens e mulheres. Durante a Idade Média, outra relação. Na Era Vitoriana, outra relação. Depois dos anos 60, do século XX, você vai ter outras relações. Mas basicamente, e essa aqui boa parte da teoria de gênero, que eu conheço pelo menos, trabalha a partir desse sentido, é que as sociedades humanas, em sua vasta maioria, são criadas em torno do patriarcado. Elas são desenvolvidas em torno do homem. Quando a Simone de Beauvoir, uma das maiores filósofas feministas, afirma que uma mulher não nasce mulher, ela se torna mulher, o que ela quer dizer é que a identidade da mulher, o papel da mulher na sociedade, o que ela deve fazer, o que ela pode, o que ela não pode fazer, isso é criado em torno da figura do homem. O homem já tem seu papel na sociedade, de provedor, de líder, de agente, de quem manda. E você pode observar historicamente isso, em boa parte das sociedades o líder é um homem, aqueles que assumem papéis de responsabilidade na sociedade são homens, e a mulher orbita esse mundo masculino. Tanto que se você for observar, por exemplo, a noção de pátria vem de pai. A pátria seria o local do pai. Patrimônio também vem de pai. Então seria a herança, né, que passa de pai para filhos. E a própria questão da virgindade também, que é um tabu e é um valor prezado ao longo de muitas gerações históricas, também tem a ver com isso. Que o homem, o pai, né, o provedor, vai se casar com uma menina virgem, uma jovem virgem, e terá certeza que ele será o primeiro a transar com ela e que o filho dela será dele. Que o filho que aquela jovem terá será realmente filho do pai. Assim ele pode passar o patrimônio para o filho legítimo dele e não para o filho de outro homem que teve uma relação anterior com essa mulher. Então, ao longo de muito tempo na história, ao longo de muitas gerações, em várias culturas diferentes, a figura central de uma sociedade gira em torno do homem. E a questão que os estudos de gênero levantam é que não precisa ser assim. Que embora tenha sido assim durante muitos séculos, muitos milênios, não precisa ser assim, porque esses papéis sociais são construídos, são relações estabelecidas e que não são arbitrárias, que não são genéticas, que não são biológicas. Não precisa ser o líder o homem, não precisa ser o presidente o homem, não precisa ser o provedor o homem, que a mulher também pode cumprir papéis de poder, que a mulher também pode ser uma agente política, que o homem não precisa vestir azul e a mulher não precisa vestir rosa. E passa também pela vestimenta, passa pelos hábitos, pelo comportamento. Então é uma série de questões que envolve questões sociais, de fato, que são estabelecidas ao longo das relações entre sociedades e indivíduos. O último ponto também que ela confunde é o papel social de gênero, que tem a ver também com o gênero, né? Trabalhos de mulheres, trabalhos de homens, que mulheres são enfermeiras e homens são médicos, que mulheres são faxineiras e homens são pedreiros, que mulheres são babás e homens são motoristas. Então esses papéis de gênero são estabelecidos socialmente também e nada impede que uma mulher seja uma ótima motorista de ônibus, por exemplo, e um homem seja um excelente babá. Nada impede que um homem seja um bom faxineiro e uma mulher seja uma boa pedreira. Então o que a Damares faz, e o Bolsonaro também faz, é simplificar algo que é muito mais
abrangente, muito mais complexo e muito mais intrincado e muito mais sofisticado e transformar numa afirmação boçal que não representa o estudo de gênero, dizendo que eles defendem que você pode deixar de ser mulher, você pode deixar de ser gay, sendo que não é isso. Na verdade, a crítica deles é em relação a esse papel social de gênero e essa noção de gênero, que são socialmente construídas, segundo eles. E embora haja um debate, ainda há um debate entre ciências biológicas, por exemplo, que defende que o gênero, enquanto construção social, também defende do sexo biológico. Que algumas profissões, alguns interesses dos homens e das mulheres dependem dos seus hormônios, dependem da sua natureza biológica. Existe esse debate, não é algo encerrado, ainda está ocorrendo. Mas a tendência no estudo de gênero é pensar o gênero e o papel social de gênero como fenômenos sociais, como aspectos socialmente construídos. E essa noção de gênero, gente, não é recente, não, ela já vem de Freud, já tem uns 100 anos aí que as pessoas debatem essa questão de gênero como uma construção psicológica e social. Então são 4 pontos diferentes aqui, vou repetir. O sexo biológico, masculino e feminino, orientação sexual, heterossexual, homossexual ou bissexual, gênero, homem, mulher, não binário e papel social de gênero, que são essas profissões, essas expectativas sociais para um homem e para uma mulher. Só para você ter uma ideia aqui, bastante simples aqui, durante um bom tempo os homens usaram calças e as mulheres usaram saia. E hoje em dia as mulheres usam calça normalmente, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de comoção, sem nenhum tipo de revolta. Porque era uma coisa que era socialmente esperada da mulher e depois se transformou ao longo do tempo. O mesmo votar, por exemplo. As mulheres não tinham direito a voto porque pensavam que a mulher não era racional, que ela era movida pelos seus hormônios, por suas emoções e que não poderia decidir racionalmente sobre o destino de um país. Hoje em dia, em boa parte das democracias do mundo, em boa parte dos países do mundo, as mulheres têm direito a voto e o voto dela é tão importante quanto o dos homens. Isso mudou, uma percepção social que havia antes e que mudou com o passar do tempo e hoje em dia é aceita. Isso aqui a gente retorna também para o debate que houve alguns dias atrás aqui sobre o MC Reaça, sobre a agressão dele contra a amante dele, né, que estava grávida, e o suicídio dele depois, e a noção de família que a gente falou. A noção de família também entra nessa questão de gênero. O que é uma família? A família é o pai, mãe, filhos? Ou pode ser mãe, mãe, filhos? Ou pai, pai, filhos? Ou a mãe solteira que cria os seus filhos? Ou o pai solteiro que cria seus filhos? Ou os avós que criam os filhos porque os pais faleceram? Então o que é a família? A família passa também por uma crítica desse papel de gênero, desse papel social de gênero também. Um pai solteiro não pode ser um pai tão bom quanto uma mãe solteira? E vice-versa? Um casal de lésbicas não pode ser uma família tão importante para os seus filhos quanto um casal heterossexual? No fundo mesmo, essas questões de gênero passam pela tolerância, pela aceitação do diferente, pela aceitação de diferentes modelos de família e de sociedade, e de papéis sociais de homens e mulheres. Para que você, mulher, aí não seja obrigada a ser faxineira, ou ser dona de casa, porque é o que se espera de você, ficar em casa limpando a casa e cuidando do fogão e das crianças. Ou que você, homem, não seja obrigado a ser um macho truculento e violento, porque é o que se espera de um macho na sociedade. Que você possa ser poeta, por exemplo, que você possa ser enfermeiro, que você possa ser sensível e tolerante, respeitar os demais. As questões de gênero, os estudos de gênero, não tem nada a ver com esse factoide, com esse espantalho que se criou em torno da ideologia de gênero. Que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, então é óbvio que ninguém nasce gay, ninguém nasce travesti, e que você pode deixar de ser mulher e pode deixar de ser gay. Não é isso que os estudos de gênero defendem. Então você tem lá o Bolsonaro, por exemplo, que durante mais de uma década está atacando um espantalho. Esse espantalho, que tem a ver com o kit gay também, convenceu muita gente que os professores em sala de aula estavam instigando as crianças e adolescentes a se tornarem gays, por exemplo. Sendo que não é isso. A questão se passa pela tolerância e pelo respeito ao próximo. Por diferentes modelos de sociedade, e de comportamento sexual e de comportamento humano também. Que a sua filha, por exemplo, no colégio, possa decidir jogar futebol, por exemplo, porque ela gosta de futebol. E que seu filho, se quiser brincar de boneca, possa brincar também. Porque não tem problema nenhum nisso. Porque um dia seu filho será pai também, e terá de cuidar de um bebê. Que sua filha possa brincar de carrinhos, porque um dia ela vai dirigir um carro também. O central da questão de gênero é romper com certos estereótipos, com certos preconceitos em relação a quais são os papéis na vida social nossa. Daquilo que pode ser feito, daquilo que deve ser feito, e daquilo que não pode ser feito também em relação a tabus. O que nós temos agora é um governo que, em parte, também se elegeu por factoides e por espantalhos, atacando essa tal ideologia de gênero que nem sequer existe. Sem dúvida nenhuma, a Damares jamais dedicou
um segundo da vida dela para ler um livro da Judith Butler, por exemplo. Inclusive, deixar para vocês aqui na descrição um link de um artigo da Judith Butler, no qual ela fala sobre isso, né? Sobre o que é o estudo de gênero e sobre esse factoide que eles atacam, a ideologia de gênero. Certamente o Bolsonaro jamais leu também Simone de Beauvoir, ou Freud, ou Judith Butler, talvez nem entendesse se lesse, porque realmente não parece que está no nível intelectual que ele consegue assimilar. Você tem uma ministra da mulher, da família, dos direitos humanos, que nem sequer entende aquilo que ela tem que trabalhar lá dentro, que está se voltando contra algo que nem sequer existe, que usa isso como um veículo para perseguir certos pensadores, certos filósofos, certos professores também. E o que você vê também aqui, mais uma vez, é um ataque à educação em diferentes níveis. Você tem, por um lado, o ministro da Educação, que criou uma cruzada agora moral contra as universidades, contra a balbúrdia nas universidades, está utilizando o MEC para uma guerra ideológica contra as universidades, professores, estudantes. E você tem uma ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que tem uma cruzada contra professores do ensino fundamental e médio, que estariam tentando converter os seus filhos em gays, em lésbicas, enfrentando desenhos animados, como Frozen, por exemplo, que segundo ela apresenta a personagem Elsa, que seria lésbica, estimulando a sua filha a se tornar lésbica também. A Damares, nessa entrevista com a Fontinelli, ela diz que retiram de contexto certas falas dela para apresentá-la como se fosse maluca. Mas, na verdade, eu não sei se eles são malucos. Eu não sei se o Bolsonaro e a Damares são malucos, não. O que eu penso é que eles são mal intencionados mesmo. Eles distorcem intencionalmente esses conceitos, o que são estudos de gênero, por exemplo, para intencionalmente manipular as pessoas, manipular os evangélicos, manipular os fundamentalistas religiosos, manipular os católicos, manipular o eleitorado. Porque assim você tem um inimigo, mesmo que distorcido em relação ao argumento original, que você pode ficar horrorizado, escandalizado e perseguir esse inimigo. No livro Como Funciona o Fascismo, do Jason Stanley, ele fala muito bem sobre isso. Uma das retóricas fascistas justamente envolve essa questão da sexualidade, de condenar aquilo que seria não normativo, daquilo que seria antinatural. Então o fascista ele tem que atacar comportamentos sexuais dos quais ele discorda. Não gosta de gays? Os gays são uma ameaça à sociedade? Então vamos atacar os gays. Não gosta de feministas? Porque elas propõem uma emancipação sexual e uma emancipação social e política da mulher? Então vamos atacar os feministas. Há uma grande preocupação em torno da sexualidade no discurso, na retórica fascista, porque apresenta um modelo de sociedade que não é fundamentada, que não é fundada na figura do homem forte, do patriarcado, do ditador forte que vai conduzir a nação rumo a um futuro brilhante e extraordinário. Porque a retórica fascista também se fundamenta em torno da violência e da figura patriarcal. É o homem, o herói, o capitão que vai salvar a nação. E só ele tem as respostas para os problemas. Eu quero saber o que você pensa sobre essa questão aí da ideologia de gênero, dessa fala da Damares, dessa distorção que eles fazem do argumento em torno da questão de gênero. O que você pensa sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.